Olá, este é o material sobre conjuntos numéricos. Nesses slides, após uma introdução, serão apresentados os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, os números reais e, por fim, vamos falar como podemos trabalhar com os números na informática. Na matemática, nos preocupamos principalmente com os números e com as figuras geométricas. Nesses slides, vamos trabalhar com os números. Quando comparamos uma grandeza e uma unidade, obtemos um número. Se a grandeza é discreta, a comparação é uma contagem e o resultado um número natural. Por exemplo, a quantidade de dias que falta para o fim do ano, a quantidade de passos que damos em um dia, etc. Se a grandeza é contínua, a comparação é uma medição e o resultado é um número real. Por exemplo, a distância entre duas cidades, usando a unidade de comprimento quilômetro, o peso de uma pessoa em quilogramas, etc. O conjunto dos números naturais, n, é representado por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O sucessor de um número natural é um número natural que vem imediatamente depois dele. Por exemplo, o sucessor de 3 é 4. N asterisco é um conjunto especial que contém os números naturais sem o zero. Os números naturais são usados, por exemplo, em contagens como da população brasileira, nos códigos como o CEP, etc. As operações de soma e produto de dois números naturais resultam sempre em um número natural. Já a subtração entre dois números naturais nem sempre resulta em um número natural. Daí a necessidade de termos os números inteiros. O conjunto dos números inteiros, z, é formado por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Z asterisco é o conjunto dos inteiros sem o zero. Há uma simetria em relação ao zero. Por exemplo, o oposto ou simétrico de 3 é menos 3 e vice-versa. As operações de adição, multiplicação e subtração de números inteiros resultam sempre em um número inteiro. Já a divisão de dois números inteiros nem sempre resulta em um número inteiro. Por exemplo, menos 2 dividido por 2, menos 7 dividido por 2 não resulta em um número inteiro. Uma fração aparente é aquela que indica um número inteiro mesmo aparentando uma fração. Por exemplo, 12 dividido por 4 resulta em 3. Menos 8 dividido por 2 resulta em menos 4. Como nem sempre uma divisão é uma fração aparente, precisamos dos números racionais. É o que veremos a seguir.